Bem, galera, acho que eu dispenso a apresentação, mas para quem ainda não sabe quem sou eu, né? Sou o professor Alexandre de Oliveira, professor de matemática, e estou aqui com vocês mais uma vez, tá certo? Nessa aula remota, morrendo de saudade de todos vocês, ou vontade de abraçar vocês, de ouvir as piadas de vocês, todos, que algumas sem graças, outras com um pouquinho de riso, mas infelizmente ainda nós estamos atravessando esse período, esse momento na nossa vida que atinge não apenas nossa cidade, a nossa escola, mas o mundo inteiro. Eu creio que quando nós realizamos a paralisação das aulas, nós pensávamos que seria apenas de um mês e já estamos aí chegando ao quinto mês, eu acho. Mais uma coisa eu acredito, pessoal: não desistam, não desanime. É difícil, eu sei, é difícil, dá vontade de desistir, dá vontade de pensar em besteira, mas joga esses pensamentos para lá, pessoal. Vamos, estamos perto de retornar, tá certo? E nós vamos retornar com segurança, com saúde e com aquela alegria, sem medo. E aí a gente possa continuar, retomar de onde nós paramos e revisar. Então, pessoal, sem drama, sem falso testemunho ou nada, mas eu tenho certeza que que todos nós vamos nos encontrar na escola muito em breve. Se não for em agosto, agora em agosto como está previsto, dia 17 de agosto, será mais um mesinho talvez, mas vamos estar juntos de novo, tá certo? Falando da nossa aula, pessoal, hoje a gente, só para relembrar, veja, o tema de todas as nossas aulas remotas sempre foi porcentagem, uma revisão de porcentagem. Na primeira aula, nós falamos da aplicação da porcentagem, tá certo? Aplicação da porcentagem. Na segunda aula, falamos de aplicação já onde? Aonde? Em estatística, uma parte da estatística, que era, primeiro, eu falei lá naquela segunda aula, falei para vocês da questão da aplicação, de como se coleta dados em estatística, o que é amostra, o que é rol, e a partir do rol eu ensinei a vocês a encontrar as frequências relativas, tá certo? A frequência absoluta, a frequência acumulativa, relativa, acumulativa, absoluta, e por fim concluir falando das frequências percentuais, que aí eu provei a vocês que lá estava a porcentagem. Só que estatística, pessoal, não daria para ser só em uma aula só, tá certo? Então agora a gente está fazendo a segunda parte da aplicação de porcentagem em estatística. Hoje nós vamos falar de medida de tendência central. Vejam bem, em resumo, tá certo? Hoje nós vamos analisar matematicamente cada tabela ou gráfico que é apresentado para vocês, focando no centro do rol, focando no centro das medidas, tá certo? Então essas medidas centrais vão nos dar a ideia de como foram montados aqueles gráficos, tabelas, gráficos. Na próxima aula nós vamos falar de medir tendências dispersivas, tá certo? Que resumidamente, já antecipando um pouquinho, é o quanto você está distante do centro, numa linguagem bem simples. Então, ó, são medidas de posição que tendem a se agrupar em torno de valores centrais de uma distribuição, tendo a capacidade de representá-la como um todo. Pessoal, vamos entender assim: você está numa fila
né? Uma fila, lá tem 10 pessoas e você está ali naquela posição, no meio dos 10. Aí, o que é a medida de tendência central? É se você está localizado naquela fila, você está mais para o centro, ou seja, mais próximo do centro, ou se você está distante do centro. Então, vamos pensar que você está próximo do centro. Mas quanto essa medida? Ou você está exatamente no centro daquela tabela. Então, são 3 medidas básicas que nós vamos utilizar: moda, que a gente vamos abreviar aqui como MO, média aritmética, certo? Média aritmética e mediana, tá bom? Então vamos lá. Moda. Reparem no desenho aí. Vocês estão vendo aí um jovenzinho que para alguns, vamos dizer, esses jovens são na forma de preconceito. Esses jovens estão todos aí de calça diferente, são os malucos beleza, ou isso, aquilo, outro. Não, cada um tem o seu estilo. Mas reparem que o que é moda? Moda é exatamente o que ocorre com maior frequência. Então, se um grupo de pessoas resolve todo mundo vestir bermuda verde, né? Então aquele grupo, dentro daquele grupo, de um grupo maior, ele se torna mais frequente do que os demais, então eles vão estar na moda. Então moda é isso, pessoal. Moda é quanto mais aparece, quanto mais a frequência acontece, maior você se concentra, você está próximo da moda. Às vezes acontece de você ter 2, 3 modas. Então a isso nós denominamos, quando você tem 2 frequências acontecendo na mesma quantidade, chamamos de bimodal. 3 frequências acontecendo na mesma 3 características acontecendo numa mesma quantidade de frequência, trimodal. A partir de 4, 5 e outros, polimodal. E Xandão, quando não tem nenhuma, todas são diferentes, ninguém é maior do que ninguém, então nós temos aí a modal, tá certo? Então, turminha, vamos pegar um exemplo. Ó, nesse exemplo nós temos aqui, ó, 2, 5, 5, 5, 6, 7, 9, 9, 9, 10, 10. Repare, esse é o rol. Repare que o 2 acontece uma única vez, o 5 acontece 3 vezes e o 9 acontece 3 vezes. O 6 e o 7 uma única vez e o 10 só acontece 2 vezes. Então vejam, eu tenho 3 pessoas que de repente está lá na camisa, número 5. E tenho 3 pessoas que também está com o número 9. É a mesma quantidade, tá certo? Então nós podemos classificar nesse rol como sendo o que? Bimodal, porque ele tem 2 modas. Outro exemplo, ó, 2, 2, 5, 5, 9, 9, 12, 12. E agora, Xandão? Gente, ó, como é que você classificaria? Amodal. Ninguém é maior do que ninguém. 2, 2, 2, 2, 2, 9, 2, 12. Então, pessoal, isso é moda. Vamos aqui mais adiante. Aí vem uma outra medida muito usada por todos nós, principalmente no final do ano, quando a gente quer saber se foi aprovado ou não. Aí a gente chega para o professor, para a direção, a coordenação. E aí, mas qual é a média da escola? Essa média, na verdade, nós chamamos de média aritmética. E quando nós falamos de média aritmética, pessoal, lembre-se, a gente está se aproximando de somas. É você reunir todos os dados, todas as informações, fazer um somatório de todas essas quantidades de frequência e dividir pela quantidade de caracteres. No nosso caso, nós pegamos a nota do primeiro bimestre, do segundo, do terceiro e do quarto,
somamos as 4 notinhas e dividimos por quanto? Por 4 bimestres. E aí eu tenho o quê? Uma média aritmética, tá certo? Então a média aritmética, reparem que ele vai ser representado pelo x e uma barrazinha, porque há outros tipos de média, pessoal. Quando nós tratamos de população, aí largamos o x e usamos esse símbolo aqui. Dentre os vários tipos, a média aritmética, sem dúvida, é a mais usada. Ó, o que é a ideia? Somar todas as variáveis e dividir pelo total da amostra. Mais adiante. Ó, notas em matemática no primeiro bimestre da turma de administração técnico integrado da Escola Estadual João Ferreira 2019. Para quem não conhece, essa escola é uma escola muito bonita, tá certo? De gente muito bonita, que inclusive trabalha um professor de matemática que não é nem bonito, ele é belíssimo, além de cheirosíssimo, né? E gostosíssimo. Olha, esse professor aí eu fiquei sabendo que ele é o cara, Então aproveita. Ó, vamos lá, por exemplo. Eu tenho aqui o que? As notas, né? As notas da turma. Então teve 2 aluninhos que tiraram 0. Um tirou 44, 51, 55, 56, outro tirou 56 e por aí foi. Representa a classe. Aí, turminha, você vai fazer o quê? Vai somar todas as notas de cada aluno da escola, do primeira nota até a última. Soma e vai dividir pela quantidade, se aqui fosse pela quantidade de alunos na sala de aula, ou a quantidade de notas obtidas. Nesse caso, 28 alunos ou 28 notas. Quando somamos, de 1.728 dividido por 28, então a média da classe foi 61,7 pontos. Simples, fácil, rápido, tá certo? Vamos adiante. Outra medida de tendência central é mediana. Olha, parece até um nome bonito para você botar na sua futura filha. Mediana, né? Poderia até lembrar a música de Reginaldo Rossi. Quem nunca ouviu Reginaldo Rossi é porque nunca foi corno. Ah, desculpa, não poderia falar isso, né? Mediana já está dizendo, ó, toda Ana separa a média, faz uma média. Mas vamos deixar de falar besteira, né, Xandão? Porque você fala muita besteira. E vamos ao que interessa. Ó, o que é mediana? Representado pelo Mé. Olha o Mézinho aqui, tá certo? É o valor da distribuição que divide 2 partes. Divide em 2 partes, mediana. Ó. Você tá lá uma barra de chocolate, quebrou no meiozinho lá, você achou a mediana. Se as 2 partes tiverem 50%, 50%. Então, mas acontecem algumas situações bem características na mediana. Veja, se a quantidade de informações, de dados, certo, for um número par, bom, o que você vai fazer para achar a mediana? Você vai pegar a quantidade e dividir por 2, tá certo? Ou você pode aplicar desse jeito. N representa a quantidade de alunos, dividir por 2. Ou N2 mais 1. Mas vamos ficar só nesse mesmo, já que nós estamos lidando com uma revisão. Mas, Xandão, quando for um número ímpar? Quando for um número ímpar, você pega a quantidade, se lá tem 7, você vai aplicar qual fórmula? Essa daqui, ó. Só para quando o total de dados for número ímpar. Tem 7 notas lá de alunos. 7 é ímpar. Então o que você faz? Você quer achar a mediana. Você vai somar mais 1 e dividir por 2. Porque aí você vai ter, ó, N mais 1, 8. 8 dividido por 2, 4. Então 4 é a mediana. Aí você vai lá no rol e acha. Entendeu? Que susto. Calma. Ó, ao iniciar suas atividades,
um assessorista registra tanto o número de pessoas que entram quanto o número de pessoas que saem do elevador em cada um dos andares do edifício onde ele trabalha. O quadro apresenta o registro do assessorista durante a primeira subida do térreo, de onde parte ele e mais 3 pessoas até o 5º andar. Número de pessoas que entram no elevador e que saem. Que entram e os que saem. No térreo entram 4. Entram 4. Cuidado para não errar a preposição, viu, gente? Entram 4 no elevador. Aí tu subiu, primeiro andar, entram 4. Desculpa, não é o Covid não. E saem 3. Aí no segundo andar entra 1, sai 1. No terceiro andar entram 2, sai 2. No quarto andar entram 2, não sai ninguém. E no quinto andar entram 2, sai 6, né? Aí ele faz a pergunta: com base no quadro, qual é a moda, né, do elevador? Muito simples. No térreo entraram quanto? 4. No primeiro andar 5, porque você vai tirar vai tirar 3. Então sobrou 1 ainda do lado de baixo, né, que veio lá de baixo. Aí 5. No segundo andar também 5. No terceiro andar 5. Você está fazendo a relação dos que entram pelos que saem. No quarto andar 7. No quinto andar 3. Então qual é a moda, pessoal? A moda é quem? A moda... Eu só cometi um errozinho aqui, pessoal, que aqui não é 7 não, viu? Aqui era o valorzinho. A moda a moda é 5. Por que a moda é 5, Xandão? Porque foi o que ocorreu com maior frequência entre os andares 1, 2, 3. Então a maioria das pessoas estão saindo nesses 3 andares, 1, 2 e 3. Não é a quantidade maior da frequência, é a quantidade de repetições que aqui nós estamos falando. Tá bom, gente? Não é difícil não, é só pensar um pouquinho. Turminha, aí vem um segundo exemplo. Errei aqui, vou voltar aqui. Foi feita uma pesquisa sobre a qualidade de doce de abóbora da empresa Bora Bora. Bora? Entendeu? Empresa Bora Bora. Bora pra onde? Não é? Piadinha sem graça. Ô Xandão sem graça, pelo amor de Deus. Eu vou melhorar, pessoal. Eu tô assistindo os programas aí, né? Fazer um curso de piada para ver se a gente melhora. Mas a beleza continua. Então cada entrevistado dava uma nota de 0 a 10. Na primeira etapa da pesquisa foram entrevistados 1.000 consumidores. E a média das notas foi igual a 7. Média. Após a realização da segunda etapa da pesquisa, constatou-se que a média das notas dadas pelos entrevistados nas 2 etapas foi igual a 8. O número de entrevistados na segunda etapa. Bom, gente, primeira parte. Nós vamos utilizar o que? Eu tenho a média, né? Tenho a quantidade de pessoas que foram entrevistadas. O que eu não tenho, né? Aliás, a soma das notas. O que eu não tenho? O número de pessoas entrevistadas, que aqui eu chamei de S. Vocês estão vendo que 7 é igual a 1.000 sobre S. Você fazendo a relação, porque aqui você vai ter, na verdade, 7 é igual a 1.000 sobre, né, sobre S. Quando você faz a relação, 1.000 vezes 7, 7.000. Aí logo em seguida nós vamos fazer o que? Eu tenho a segunda relação, que a segunda média foi de quanto? De 8. 8, 7.000 mais 10x. Por que 10? Porque aumentamos a média
as notas, né, pela quantidade, dividido por 10 mais x. Gente, ó, nós vamos passar aquela velha regrinha do x. Então você vai ter, na verdade, ó, 7 mais 10x multiplicado por 1 dá ele mesmo. E quando eu multiplico 8 por esse valor, tem 8.000. 8 por x, 8x. Gente, aquela regrinha, ó, é mais 8. 8 machos pularam o muro, foram para o outro lado, ficaram menos x, né? Menos x. Aí 10 menos x, 2x. Mais 7.000, passando por lá, menos 7.000. 8.000 menos 7.000, 1.000. X2 passa o que? Dividindo. 1.000 dividido por 2 dá quanto? 500. 500 foi o que ele está querendo saber. Tá certo? Aí aqui vem uma questão que já envolve mais a mediana, em que ele diz que suponha que a etapa de uma gincana escolar consiste no desafio de conhecimento. Cada equipe escolheria 10 alunos e tal. Vai lendo aí. Aí você tem uma sequência da equipe, né? Tem a equipe que ele chama de equipe ômega, equipe delta, mas ele está mais envolvido com a equipe gama, que traz a seguinte sequência, essa daqui. Se o aluno da equipe gama que faltou tivesse comparecido essa equipe, aí vamos lá. Bom, se já sabemos as notas obtidas das duas primeiras equipes, a equipe ômega obteve 7,8 pontos, a equipe delta 7,6 pontos. Vamos organizar agora as notas de gama. Ó, quando eu organizei aqui, produzi esse rol. Conte, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Número par. Número par, o que eu faço? Pego as duas notas mais centrais, ó. Centrais. E nesse caso é quem? 7 e 7. Porque aqui eu vou ter 4 e aqui 4. Somo os dois, certo? A Jandamai vai estar sempre repetido? Não. Poderia ser um 7 e um 8 aqui. É a posição que eles ocupam dentro do rol. As mais centrais. 50%, 50%. 7 mais 7, 14 dividido por 2. A mediana é 7. Para que a nota subisse, o aluno faltoso deveria obter uma nota X. Ou seja, gente, ó, nós vamos inserir esse aluno, né? E ele diz na questão que tem que ser superior a 8. Então vamos dizer que ele está acima de 8. Ele está empurrando o 8, ó, entre o 8 e o 10. Com isso, pessoal, ficamos com quantos alunos? Ficamos com o número ímpar. Então, o número ímpar nós vamos pegar o 7 e o 8, né? 7 e o 8, vamos somar os dois, porque os dois estão centrais. Vai dar 15 dividido por 2, 7,5. Aí, o que diz? Ainda que o aluno faltou tirar sua nota superior a 8, a nota máxima que a equipe poderia obter é quanto? 7,5. Dessa forma, mesmo assim, a equipe permaneceria em terceiro lugar. Porque a mediana dele, ó, mediana foi 7,5. Para a equipe ser primeiro ou segundo lugar, teria que ser uma mediana maior que 7,5 e uma nota bem superior, não a 8, mas provavelmente uma nota 9. Tá bom? Gente, aí vem a atividade de fixação. Aqui você tem uma tabela bonitinha de dias do mês e temperatura. O que eu quero de vocês? Qual é o desafio? Vocês vão tentar fazer e vão tentar, em relação à temperatura, achar a média, a mediana e a moda, respectivamente. Xandão, como é que eu acho a média? Somando, ó, voltando lá, somando um por um desse, ó, um por um, e 15,5 mais 14 mais 3,5 mais 18, e dividindo por quantos dias do mês? Tá aqui, gente, ó,
29 dias. Tá fácil, né? E, professor, peraí, e a moda? Qual é o que está se repetindo mais aqui? Qual é a temperatura que está se repetindo com maior frequência? É a moda. E a mediana? São quantos dados? 29. É um número ímpar. Aí vai lá e procura a regrinha. Tá certo? Pessoal, então era isso que eu queria apresentar a vocês na aula de hoje. Só para fechar, vocês têm aí uma semana para refletir, para pensar um pouco, tá certo? Vocês podem me consultar para qualquer dúvida, tá bom? Mas tentem fazer. E filhinhos e filhinhas, amo todos vocês, tá certo? Se for preciso, mesmo após a pandemia, mesmo você dizendo que vai desistir ou que você vai fazer, que não vai estudar, eu vou insistir porque eu sou persistente, gente. E não quero de maneira alguma ver vocês com cabeças de bagre, porque vocês não são. Vocês não são iguais a todo mundo. Cada um é individual. E posso afirmar, não 100%, mas 1000%, que vocês são pessoas extraordinárias. São meninos e meninas extraordinárias que nasceram, tá certo? Com uma missão de melhorar, no mínimo. E quando eu falo em missão, eu falo de obrigação, de melhorar, no mínimo, de melhorar a sua própria vida, tá certo? E com isso vocês vão experimentar que, melhorando sua vida, as pessoas que vocês amam de verdade e que elas o amam também, vão melhorar também. Fica com Deus, pessoal. Um beijo no coração de todos vocês.